O Flamengo foi ao mercado e trouxe uma promessa. Mas não trouxe apenas talento. Trouxe expectativa. E expectativa no Flamengo não é detalhe. É pressão institucional. Josmar tem 17 anos. 17. E já está sendo comparado a Gabriel Barbosa. Isso não é elogio. É armadilha. O torcedor rubro-negro ama uma narrativa. Ama o novo ídolo. Ama o novo craque. Ama o novo camisa 9 decisivo. Mas o Flamengo não contratou um protagonista pronto. Contratou um jogador em formação. E o problema começa exatamente aí. Josmar vem do Avaí Futebol Clube. Ambiente menor. Pressão regional. Exposição limitada. Agora ele pisa na Gávea. E na Gávea, promessa vira cobrança em 3 jogos. A estreia no Sub-20 animou. Movimentação inteligente. Finalização rápida. Participação ativa. E imediatamente veio o rótulo. O novo Gabigol da Gávea. Mas você sabe qual é o problema dessa frase? Gabigol não virou Gabigol em 3 jogos. Ele virou Gabigol decidindo Libertadores. Virou ídolo no Maracanã. Virou símbolo em jogo grande. Comparar um garoto de 17 anos com isso é irresponsável. O Flamengo sabe disso? Ou está deixando o marketing correr solto? Porque no Flamengo, narrativa vende. Mas narrativa também queima. Josmar tem qualidades. Inteligência de movimentação. Boa leitura de espaço. Finalização objetiva. Mas ainda não tem físico de profissional. Não tem lastro emocional de estádio lotado. Não tem histórico de jogo grande. E isso não é crítica. É realidade. O problema não é ele ser promissor. O problema é o ambiente que não sabe esperar. O Flamengo vive para vencer agora. Não vive para formar com paciência. E isso cria um conflito silencioso. Existe um ponto que o torcedor rubro-negro precisa encarar com maturidade. O Flamengo se tornou gigante em investimento. Mas continua pequeno em paciência. Desde 2019, o clube vive uma cultura de vitória imediata. Elenco forte. Folha salarial alta. Cobrança permanente por título. Nesse ambiente, promessa não é tratada como projeto. É tratada como solução emergencial. E isso é perigoso. Josmar chega com 17 anos. Não chega como aposta silenciosa. Chega com manchete. Chega com comparação. Chega com torcida pedindo oportunidade antes mesmo de completar 10 jogos no Sub-20. E o Flamengo, historicamente, oscila na condução desse processo. Revelou talentos importantes? Sim. Mas também já acelerou jovens por necessidade momentânea e depois os devolveu para a base quando a oscilação apareceu. O problema não é subir cedo. O problema é subir sem estrutura emocional preparada. Josmar tem inteligência tática acima da média. Ele não é aquele ponta que só corre. Ele pensa o jogo. Ataca espaço. Se aproxima. Finaliza rápido. Mas no profissional do Flamengo, o tempo de decisão cai pela metade. O espaço diminui. O erro é mais caro. A cobrança é imediata. E aqui entra o fator Maracanã. No Sub-20, o erro é parte do processo. No profissional, o erro vira vaia. E vaia no Flamengo não é detalhe. É avalanche. Existe algo que diferencia grandes clubes de clubes organizados. Clubes organizados formam jogadores. Clubes grandes precisam blindar jogadores. O Flamengo tem estrutura física de ponta. Mas tem blindagem emocional suficiente? Quando a comparação com Gabriel Barbosa ganha força, cria-se um padrão impossível. Gabigol não era promessa quando decidiu Libertadores. Era jogador consolidado. Josmar ainda está aprendendo a jogar contra zagueiro de 20 anos. Imagina enfrentar zagueiro de 33, malandro, experiente, que sabe provocar. E tem outro ponto que poucos comentam. O Flamengo também é vitrine internacional. Se Josmar começa a empilhar gols no Sub-20, o radar europeu liga. E aí surge o dilema clássico do futebol brasileiro. Desenvolver para vencer. Ou desenvolver para vender. O Flamengo é clube formador ou clube exportador? Porque a decisão sobre Josmar vai revelar muito sobre isso. Existe também o risco invisível. O jogador que sobe cedo demais e vira opção tática, não protagonista. Ele entra 15 minutos. Entra 10 minutos. Entra em jogo resolvido. E quando não decide nesses minutos, começa o discurso. Não está pronto. Sentiu a camisa.
Sumiu. Mas como alguém constrói confiança em 12 minutos? Josmar não precisa ser solução agora. Precisa ser preparado para ser solução daqui a 2 anos. Mas o Flamengo terá essa paciência? Ou o calendário, a pressão por resultado e a impaciência da arquibancada vão atropelar o processo? Porque talento ele tem. Mas talento mal administrado vira estatística. Agora vem a pergunta que realmente importa. Josmar tem talento para virar protagonista no Flamengo? Tem. Mas talento nunca foi o problema no futebol brasileiro. O Brasil é fábrica de talento. O que separa a promessa de ídolo é contexto, gestão e tempo. E o Flamengo historicamente não trabalha com tempo. Vamos imaginar 2 caminhos possíveis. Gráfico com tendência de alta, caminho 1, construção inteligente. O Flamengo mantém Josmar no sub-20 por uma temporada inteira. Ele evolui fisicamente. Ganha massa muscular. Aumenta resistência. Refina tomada de decisão. Sobe para o profissional de forma gradual. Recebe minutos estratégicos. Entra em jogos controlados. Constrói confiança. A torcida entende o processo. A imprensa reduz comparação. O clube protege narrativa. Resultado? Em 2 anos, ele vira peça útil. Em 3, vira titular. Em 4, vira protagonista. Esse é o caminho ideal. Mas ele exige maturidade institucional. Caminho 2, aceleração impulsiva. Boa sequência no sub-20. Lesão no profissional. Pressão da torcida por renovação. Treinador precisa de solução. Josmar sobe antes do tempo. Entra em jogo grande. Perde uma chance clara. Some por 2 partidas. Torcida começa a questionar. A comparação com Gabriel Barbosa vira cobrança. Gabigol decidia. Não tem personalidade. Não é jogador de Flamengo. Em 6 meses, o ambiente muda. Em 1 ano, empréstimo. Em 2, esquecimento. Esse é o roteiro que o futebol brasileiro já repetiu dezenas de vezes. Existe um padrão claro no Brasil. Promessa encanta. Expectativa explode. Cobrança antecipa. Desgaste acelera. Projeto morre. Josmar pode escapar disso? Pode. Mas precisa de 3 fatores alinhados. Blindagem do clube. Paciência da torcida. Maturidade emocional do próprio jogador. Se um desses falhar, o risco aumenta. E aqui vai a tese final. O maior desafio de Josmar não será técnico. Será sobreviver à narrativa. Ele não pode ser o novo Gabigol. Ele precisa ser o primeiro Josmar. Porque quando o rótulo vem antes da construção, a cobrança vem antes da consolidação. E o Flamengo não perdoa a promessa que não vira realidade rapidamente. Há também um fator estratégico pouco discutido. O Flamengo não precisa que ele resolva agora. O elenco principal já tem peso ofensivo. Já tem experiência. Já tem liderança. Isso é vantagem. Se o clube for inteligente, usa isso como proteção. Deixa Josmar crescer sem responsabilidade de decisão imediata. Porque quando um jovem é forçado a ser solução, ele deixa de aprender. Mas há um alerta final importante. O Flamengo virou máquina de consumo de expectativa. O torcedor quer novidade. A mídia quer manchete. O mercado quer ativo valorizado. Se o clube não controlar a narrativa, o hype vai ser maior que o jogador. E hype é volátil. Ele sobe rápido. Mas cai mais rápido ainda. Josmar mostrou sinais positivos. Inteligência. Movimentação. Finalização objetiva. Leitura tática. Isso não é comum aos 17 anos. Mas isso também não é garantia de protagonismo. O futebol profissional exige repetição. Exige consistência. Exige frieza em jogo grande. E isso não se constrói em 6 meses. Se o Flamengo agir com planejamento, Josmar pode virar peça importante do elenco principal nos próximos anos. Se agir com ansiedade, pode transformar uma joia promissora em mais um nome da lista de poderia ter sido. O talento está lá. A pergunta é: o ambiente estará preparado? Se você gosta de análise direta, sem oba-oba e sem romantização de promessa, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Josmar é projeto real de futuro? Ou mais um talento que pode ser consumido pela pressa do futebol brasileiro? Porque no Flamengo, a diferença entre promessa e ídolo é o tempo. E tempo, na Gávea, nunca é abundante.